estou aqui ao meu lado com o secretário de Saúde, Francisco Santos, e com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Economia Criativa, André Teixeira. Francisco inicia essa apresentação falando de como vem se comportando a Covid-19 na nossa cidade e como está se dando o espalhamento do vírus aqui nas últimas semanas. Francisco, por favor. Ainda nessa semana, a gente continua com as ações principalmente na semana 23, que é a semana que a gente agora está na semana 25, semana epidemiológica. Vocês vão ver que a gente está começando a apresentar as informações sempre por semana. A gente vai ampliar o nosso número de testes nessa semana de maneira muito forte, como a gente fez na semana 23, e vocês vão perceber a notificação de mais casos durante essa semana que a gente está agora. Então, já fizemos mais de 3.700, quase 3.800 testes, desses 1.100 positivos. Aqui a gente apresenta por semana, como eu havia falado, o comportamento dos óbitos. A gente ainda não tem uma estabilização nesse comportamento. Na semana 22 foi a semana que a gente teve o maior número de registros de óbitos. Na semana 23, a semana 22 é a última semana de maio. E a gente tem um perfil parecido com outros locais, onde cerca de 60% dos óbitos são em homens. E outra informação importante é que 33% foram fora da faixa de risco que antes a gente anunciava, ou muita gente alardeava como sendo a faixa de risco principal, que é acima de 60 anos. Então, esse é o comportamento da gente nessas semanas. Em relação ao número de casos, a gente já fez alguns registros da semana 25, que foram 15 casos novos de ontem. Mas aí vocês percebem que há uma certa estabilização, mas que a gente vai ter que acompanhar nas próximas semanas. Essa curva mostra tanto o acúmulo de casos, como também os casos por semana. A semana que a gente fez mais testes foi uma semana do isolamento intensivo aqui no município. E aí a gente pretende fazer a mesma coisa durante a semana 25, que é essa que a gente está agora. Um registro importante é que nesse último final de semana a gente teve um crescimento nos atendimentos, principalmente no Manuel Afonso. Então a gente teve quase a ocupação total do Hospital Manuel Afonso. A gente pode observar ali quase 90% dos leitos utilizados nesse final de semana. Isso deixa a gente em alerta. Nos de semi-intensivo a gente teve uma redução porque a gente tem conseguido ter acesso aos leitos de UTI, e isso faz com que a gente não precise ficar com o paciente como a gente chegou a ficar em algumas semanas, mais de uma semana, 8, 9 dias com o paciente nas nossas semi-intensivas. Então por isso que há uma redução na semi-intensiva, mas no Manuel Afonso ainda a taxa de ocupação foi bem elevada nesse final de semana. Próximo. Aqui a gente tem um registro das síndromes gripais, que a gente tem falado para todo mundo que essa seria a nossa principal referência para o nosso termômetro mais sensível. Então, o registro das síndromes gripais apontam que a gente ainda tem um risco de ter mais pessoas com a Covid aqui no município. Então, semana a semana a gente vem fazendo esse registro, e na semana 24 foi a semana que houve mais registros de síndromes gripais. Então, ainda deixa a gente preocupado em relação a isso aí se tornar depois caso de Covid e caso grave de Covid que venha levar as pessoas a óbito. Aqui em relação ao isolamento, a gente percebe que há uma redução, mas espera que haja uma estabilização nas próximas semanas, e a gente continua com as barreiras, continua com as ações educativas, continua com a comunicação direta com a população para que compreendam a importância do isolamento, porque a gente não passou pelo pior ainda, a gente ainda está enfrentando o inimigo. Obrigada, Francisco. Esse balanço é muito importante para a gente poder perceber como é que está se dando o comportamento da Covid-19 em nossa cidade. Infelizmente, a gente tem perdido vidas ainda para a Covid-19. Por isso é importante continuar tomando atitudes de prevenção. A prevenção primeira é o ficar em casa, para aqueles que podem ficar em casa, permanecer em casa. E para quem precisa sair, a utilização de máscaras. A gente tem caminhado na cidade e temos visto um quantitativo muito grande de pessoas sem máscaras. A utilização de máscaras é fundamental
para a prevenção, não que ela isole 100%, mas que ela diminui o risco de contágio. Lavar as mãos frequentemente, utilização de álcool, álcool líquido ou álcool gel, tanto faz. E a manutenção de distância social, pelo menos 1,5 metro de distância social entre uma pessoa e outra, quer como trabalhador, quer em filas de supermercado, de bancos e na própria vizinhança, quando for necessário sair. Então, vamos continuar trabalhando para prevenir a doença e sair dessa epidemia o mais rápido possível. É só assim que nós vamos conseguir retomar e ir retomando um pouco da normalidade nas nossas vidas. Sobre a questão das atividades econômicas, sobre as quais vai falar um pouco André Teixeira, na última quinta-feira, o governo do Estado divulgou que 85 cidades, dentre elas Caruaru, não irão passar para a nova etapa de reabertura do comércio. Sobre a questão do varejo, havia uma previsão inicialmente colocada para o dia 22, depois antecipada pelo governo do Estado para o dia 15, mas na última quinta-feira houve a decisão que 85 municípios não estariam colocados nessa nova etapa, entre eles Caruaru. E a gente vai, é importante dizer que nós estamos feito diálogo permanente com os demais municípios, com setores da nossa sociedade, os diversos segmentos da economia, para preparar o plano de retomada, as medidas de segurança à saúde, para assim que pudermos funcionar, as atividades possam ser retomadas e com mais segurança para os trabalhadores, para os compradores e para a população de uma maneira geral. Como houve algumas idas e vindas ao longo dessa caminhada, alguns avanços e retrocessos por parte do governo do Estado, eu estou aqui com o secretário de Desenvolvimento Econômico, André Teixeira, que vai explicar quais são efetivamente as atividades que estão autorizadas a funcionar e pela previsão, aí pelos prognósticos do governo do Estado, quais seriam as próximas etapas. Por favor, André Teixeira. Bom dia a todos. É importante a gente relembrar o que está autorizado e o que não está autorizado a funcionar aqui na nossa cidade. Então, a gente vai começar a fazer um resumo de tudo que em Caruaru está liberado a funcionar. Então, é importante, acho que um slide antes, acho que agora. Todo varejo, tá? Todo comércio está autorizado a funcionar de forma delivery, tá? Então, todo mundo que tem comércio, seja varejo de bairro ou varejo no centro, está autorizado a funcionar da forma delivery. Loja de material de construção, assim como tecidos, estão autorizadas a funcionar nesse novo modelo de formato, tendo aquele cuidado de atendimento humanizado, com a gente trabalhando com 1,5 metro de distância, trabalhando sempre com máscara. Então, são todas as medidas que são necessárias para o funcionamento desse tipo de segmento. Então, a construção civil também está autorizada a funcionar com 50% dos seus funcionários. A gente também tem autorizado... Pode passar? A gente também está autorizado todo o comércio atacadista. Vale salientar que muitas lojas são varejos e atacado. Apenas o atacado dessa loja está autorizado a funcionar do horário de 9 às 18 horas. Shopping centers, centros de comercializações, junto com sua praça de alimentação, está autorizado a funcionar no formato delivery e também no coleta. Ou seja, você pode ir até o shopping, fazer esse drive-thru dentro do estacionamento e pegar sua mercadoria. Também, assim como na última quarta-feira foi autorizado consultórios, ambulatórios e profissionais de saúde, serviços de apoio diagnósticos e também as óticas. As óticas também estão autorizadas a funcionar. Lembrando sempre, gente, manter o distanciamento de 1,5 metro, higienizar as mãos, manter sempre a utilização de máscaras e higienizar todo tipo de material que esteja palpável ao seu contato, para a gente também manter esse contato com o nosso cliente, com o nosso funcionário e com todo... A gente pede apoio ao lojista, ao empresário que tenha esse tipo de cuidado, porque se a gente já tinha um cuidado antes, agora com algumas atividades podendo ser retomadas, a gente tem que ter o cuidado em dobro. Obrigada, André. A gente vai seguir agora com as perguntas dos diversos meios de comunicação. Por favor, Hélio. Bom dia a todos. Pergunta da TV Jornal. Sobre perspectiva de abertura do comércio, André. O comércio, a gente vem seguindo o plano de retomada do governo do Estado, onde a gente acabou de explicar tudo que está autorizado a funcionar. A gente acredita que daqui para quinta ou sexta-feira deve ter um plano se Caruaru pode ou não seguir para as próximas etapas desse plano do governo do Estado. Lockdown de 1 semana seria uma solução para diminuir casos, Francisco?
outros estados e de outras regiões. Um lockdown de uma semana não resolve. E, se for necessário o enrijecimento das medidas, a gente vai tomar de maneira dialogada com a sociedade, mas muitas vezes uma semana não é a solução, tem que esperar um tempo pelo menos de 2 semanas. Rádio CBN. A Feira da Sulanca tem funcionado de forma irregular e descontrolada no Parque 18 de Maio, o que vem provocando manifestações do setor econômico para que a Prefeitura apresente um plano de retomada, autorizando de fato a feira e outros setores a funcionarem, mas com protocolos. Existe essa possibilidade? Se sim, para quando e de que forma serão feitas as fiscalizações, já que hoje, sem retomada oficial, a Prefeitura não tem conseguido controlar os comerciantes. André. A Prefeitura vem sim seguindo o plano do governo do Estado, então é importante falar que todo mundo que precisa comercializar na Feira da Sulanca, a gente tem o Delivery Sulanca, onde você pode comercializar de forma segura e de forma organizada no Polo Caruaru. Então entra no site deliverysulanca.caruaru.pe.gov.br, onde você pode comercializar de forma autorizada e de forma organizada. Blog do Sérgio Salles. Qual o balanço que a Secretaria de Saúde faz em relação ao programa Remédio na Porta? Francisco. Bem, esse é um programa que, durante a pandemia, ele foi colocado em prática e foi um ganho muito grande para toda a sociedade. A gente já fez mais de 15 mil entregas durante esse período, pouco mais de 30 dias do programa funcionando plenamente, e nos finais de semana a gente tem feito mutirões para chegar na casa de mais pessoas. A gente avalia que tem um impacto muito importante porque diversos idosos deixaram de se deslocar, ou então parentes que são cuidadores de pessoas que são grupos de risco, sejam aqueles acamados ou que têm doenças crônicas que não podem se deslocar. Então a gente imagina que esse programa veio para se consolidar como sendo uma das principais estratégias nossas de combate ao Covid aqui em Caruaru. Pergunta de Caleb Pereira, portal Caruaru 24 horas. Qual a assistência que a Secretaria de Saúde do município tem dado aos pacientes com a Covid que estão em quarentena em casa? Essa é uma pergunta muito boa e nos ajuda a pedir que as pessoas atendam seus telefones. A gente tem feito acompanhamento, inclusive médicos, a gente tem os médicos entram em contato com os pacientes que estão em quarentena, principalmente aqueles que tiveram notificações nas nossas unidades de saúde. As nossas unidades de saúde notificam os casos de síndromes gripais e aqueles que estão em domicílio são acompanhados via telefonema. Mas o que acontece é que muitas vezes as pessoas não dão o telefone correto, mudam o telefone ou não atendem as ligações. Mas a gente tem feito acompanhamento com ligações das nossas equipes da Vigilância em Saúde. Já foram feitas acompanhamento de mais de 1.200 pacientes só por ligação telefônica. Blog do Edivaldo Magalhães. Várias pessoas têm procurado o blog dizendo que estão sentindo os sintomas do novo coronavírus e perguntam se o teste está disponível e onde, Francisco. No caso específico das pessoas com sintomas leves, a gente continua solicitando que procurem a unidade de saúde básica, se forem sintomas leves. Quando são sintomas mais graves, principalmente problemas respiratórios, que procurem a UPA respiratória e lá vão ser feitos todo o protocolo que é necessário para a realização de testes. Então, não adianta fazer teste fora do prazo, não adianta fazer teste sem sintoma específico ou um contato com alguém que teve o sintoma específico. Então, porque é um desperdício, que você acaba fazendo os falsos negativos, que é tão ruim quanto não saber o resultado. E você achar que está bem, mas na verdade você pode estar até com a doença. Blog Cenário. O que levou a Prefeitura apenas a recomendar à população a não acender fogueiras e soltar fogos, ao contrário de outras cidades que seguiram a recomendação do Ministério Público e realmente proibiram. Não seria o fato de rever a decisão, já que um dos principais sintomas da Covid-19 são os problemas respiratórios que também podem ser provocados pelas fumaças das fogueiras? Francisco. A gente fez a recomendação, o gabinete de crise fez a recomendação ainda no final de semana, aliás, na quinta-feira, para que a gente fizesse a avaliação. A gente percebeu que os serviços nesse final de semana, a gente teve um aumento no número de atendimentos. Então, do ponto de vista da saúde, a gente entende que é necessário se fazer uma restrição ainda maior e que não seja feita nem a proibição, tanto da venda como também
da realização das fogueiras, né, nesse momento. Então, seguindo, complementando aqui a explicação de Francisco, seguindo a orientação da Secretaria de Saúde, hoje estamos publicando o decreto proibindo a comercialização de lenhas na cidade e também não acender as fogueiras durante os próximos dias que seguem, né, especialmente nos dias de São João e nos dias de São Pedro. Então, hoje sai o decreto fazendo essa proibição. Blog do Igor Arretado. Venho recebendo muitas mensagens de reclamações do número de denúncia contra a Covid-19 que não funciona 24 horas. Depois das 20 horas não funciona. E como a Prefeitura está estudando a retomada dos templos religiosos. Então, primeiro, a pergunta sobre o número de denúncias, Francisco. A gente sugere, existe um número de denúncias 24 horas, que serve para denúncias, que é o 819-8384-5936, que foi divulgado, inclusive tem no portal da Prefeitura, para que esse número seja para denúncias, que você pode encaminhar, inclusive, 24 horas, que é feito o acompanhamento. Do ponto de vista da reabertura dos serviços, dos templos, tem sido dialogado com as lideranças religiosas aqui do município, todo o protocolo, a construção do protocolo. E no momento certo em que houver a reabertura, tanto da Zona da Mata como da região do Agreste, uma análise global, não adianta só Caruaru de maneira isolada, e aí isso vai ser feito. Já está sendo construído, o protocolo já está quase pronto, construído com as lideranças. Rádio Jornal. Por que a segunda entrega do kit alimentar não teve os mesmos itens da primeira, com falta de sardinha, café, manteiga e outros componentes? Prefeita. Nós colhemos as sugestões de aperfeiçoamento dos kits alimentares e elaboramos um novo kit que teve modificações e que entendemos ser o melhor para a composição dos alimentos para as crianças que compõem a rede pública municipal de Caruaru. Rádio Liberdade. É verdade que a senhora e os prefeitos de Toritama e Santa Cruz estão dialogando sobre a volta da Feira da Sulanca no Polo de Confecções do Agreste? Temos, desde o primeiro momento, discutido em parceria com Edson e Edilson, além dos secretários de Desenvolvimento Econômico e os secretários de Saúde desses municípios, trabalhando de maneira conjunta, primeiro a suspensão da feira, homologada por um decreto do governo do Estado de Pernambuco, e, em seguida, toda a discussão sobre as formas que nós vamos poder retomar essas atividades. A primeira, criando uma estratégia como o Delivery Sulanca. Cada município fez a sua estratégia para ter pontos de coleta e a gente tem estimulado, seja o pequeno, seja o grande comerciante, o comerciante que vende mais volume, a fazerem o cadastro no delivery. Hoje, por exemplo, está acontecendo essas entregas. A cada semana a gente tem experimentado um movimento maior de veículos. Funciona ali no Polo Caruaru, às margens da rodovia da BR-104. É importante dizer, a utilização do Polo Caruaru está sendo feita de maneira gratuita e a gente utiliza lá todos os protocolos sanitários de higienização, aferição de temperatura, testagem das pessoas que estão utilizando o polo e um nível elevado de comercialização. Na última semana, foi contabilizado uma projeção de cerca de 12 milhões de reais movimentados através do delivery. Então, qualquer retomada, Caruaru não é uma ilha, nós não poderemos tomar decisões sozinhos sobre retomada de atividades e nós estamos sempre discutindo com os prefeitos das cidades principais do Polo de Confecções do Agreste. É isso. Obrigado. Eu quero agradecer aos meios de comunicação por todo o trabalho que tem feito de maneira muito firme e transparente na divulgação das informações que dizem respeito à epidemia e ao avanço da epidemia na nossa cidade. E dizer que hoje a nossa maior missão é cuidar da nossa gente e preservar vidas. Nós temos tomado todas as medidas que estão ao nosso alcance. Na área de saúde, expandindo serviços, sempre aprimorando o nosso atendimento, na área de assistência social, na área de educação e na área de desenvolvimento econômico, criando alternativas para, mesmo nesse momento de impedimento ainda da realização de todas as atividades econômicas no nosso município, nós tenhamos estratégias que permitem girar a nossa economia e as pessoas poderem aferir a sua renda nas suas casas, no seu trabalho.
agora mais do que nunca é necessário união para que a gente possa enfrentar e vencer a questão da epidemia na nossa cidade. O vírus, ele continua entre nós, por isso a importância de cada um fazer a sua parte. Se puder, não saia de casa, se precisar sair, que utilize todas as formas de prevenção, através da utilização de máscaras, de lavar as mãos, manter distanciamento social. Isso vai permitir que a gente possa sair mais rápido dessa crise e buscar retomar aí a normalidade. A gente sabe que é dentro do que se chama de novo normal da nossa vida. Nós vamos sair dessa, vamos sair mais forte do que entramos e vamos reconstruir o que for necessário na nossa cidade para buscar devolver a normalidade das nossas vidas. Muito obrigada a todos. Se puderem, fiquem em casa, se cuidem e se preservem.